Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de setembro. O Ibovespa terminou em queda de 1,02%, chegou até oscilar acima da máxima do pregão anterior, caracterizando aqui o início de um movimento de alta apesar da queda do pregão de hoje. É importante para o Ibovespa não perder essa mínima aqui para não descaracterizar esse movimento de alta. Essa mínima está localizada em 44.182 pontos. Por quê? Porque se a gente olhar para o gráfico semanal, temos uma informação bem negativa, que é a formação de um topo descendente, a confirmação do padrão de reversão dos candles que a gente já tinha comentado na última análise semanal. Se perder a mínima dessa semana, que é esse ponto aqui que eu acabei de citar, reforça a chance de movimento de baixa para testar e até mesmo perder esse suporte localizado na faixa dos 42.749 pontos. Para que mantenha-se dentro de um movimento de subida, é importante no gráfico diário gerar um fundo aqui, gerar um candle forte de alta no G60 com nova máxima na hora seguinte, enfim, fundo ascendente no G60, o que apontaria para novamente um teste dos 46 mil pontos, já um patamar de resistência, até a região já citada na última análise, na faixa dos 46.400. Só lembrando que o Ibov terminou a semana com queda de 5,15% na confirmação desse topo descendente gráfico semanal. Na PTR4, o dia foi de queda de 2,01%. Não mudou muito o que a análise do pregão anterior, que a gente já tinha ressaltado aqui, é uma possível formação de um ombro-cabeça-ombro invertido no gráfico de 60 minutos. Amadureceu um pouco mais essa formação, mas precisa confirmá-la, que seria gerar um fundo ali no G60, ideal fechar no G60 para cima dos R$ 7,00 com nova máxima na hora seguinte, e confirma o padrão se romper uma região aqui, uma linha de pescoço na faixa dos R$ 7,16, o que aumentaria a chance também desse movimento acontecer, esse movimento de alta no gráfico diário, para fechamento desse gap na faixa dos 7,30 e até mesmo um teste dos R$ 7,50. Desmonta completamente esse movimento de subida se vier a perder a mínima dessa semana, 6,60, que inclusive terminou com a forte baixa de 10,26% a favor da tendência, sem nenhuma sinalização ainda mais clara de mudança aqui desta tendência ou mesmo do movimento de baixa. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 3,52%. Só ameaçou ali iniciar um movimento de subida, mas na primeira hora de pregão já abortou completamente, já fez um baita engolfo de baixa na primeira hora de pregão, perdeu a mínima da primeira hora de pregão e na hora seguinte já perde a mínima do pregão anterior, ou seja, reforçou a chance de baixa no decorrer do dia, foi dominada pelos vendedores, pregão inteiro, fechou abaixo de uma zona de suporte ali no gráfico diário, apontando para um teste de uma região um pouco mais para baixo, aqui em termos de suporte, que seria em torno, primeiramente, dos R$ 14,00, número redondo, e depois na região, por volta ali dos R$ 13,80, até um patamar em torno de R$ 13,60. Olhando para o semanal, a queda foi de 9,82%. Um destaque aqui seria, a semana começou superando a máxima da semana anterior e terminou não só perdendo a mínima da semana anterior, como fechando abaixo desse patamar, aumentando a chance de ter realmente escorregar um pouquinho mais para baixo aí a Vale 5. Na sequência tivemos aqui recomendação de compra na Ambev, a Ambev 3, vou colocar aqui o gráfico, a Ambev 3, recomendação de compra se ela só rompesse a máxima do pregão anterior, ela fez isso, entrada em R$ 19,34, olhando aqui R$ 19,34, stop em R$ 18,98, objetivo 20,06 com risco de 1,86%. O candle de hoje é um baita candle de indefinição dentro do cenário aqui no gráfico diário de indefinição. Aqui a gente tinha algo semelhante a um triângulo simétrico que ameaçou romper para baixo, ameaçou romper para cima e ficou agora dentro, justamente no meio dele. É importante tanto a máxima e a mínima do pregão de hoje. A perda do 19,04 aponta consideravelmente para a gente acionar o stop dessa operação. E o rompimento 19,72 tende a buscar o objetivo já comentado na análise. Na sequência, temos aqui a BRFS3, que também recomendei uma compra no pregão de hoje. Aguardei por uma confirmação dela se sustentar acima dessa região de resistência na faixa dos R$ 69,48. Ela conseguiu até fechar acima desse patamar, R$ 69,56, mas terminou o dia com um candle de indefinição. E ainda dentro daquela situação aqui de um canal de baixa, que se a gente pegar num prazo maior, já comentei em outra análise, uma formação semelhante de uma bandeira de alta, mas precisa confirmar isso. Por isso, o rompimento da máxima de hoje, R$ 70,19, assim como eu comentei na Ambev,
tende a trazer uma expectativa bem melhor para a operação. Por outro lado, a perda da mínima do pregão de hoje possa antecipar o stop dessa operação. Entrada 69,86, stop 68,70, objetivo 72,12 e risco da operação de 1,66%. GGBR4 cheguei a recomendar a compra, mas não acionou a compra depois que ela oscilou, porque ela já abriu subindo, então eu estava mais para aguardar alguma movimentação para baixo e buscar a entrada na sequência. Como ela fez essa segunda hora de pregão boa, aguardei por uma terceira hora de pregão para um possível rompimento da região de novo da máxima do pregão de ontem, 6,29. Terminou não fazendo, ou seja, não executou nossa compra, mas segue sendo um papel que eu vou ficar atento aqui para uma possível oportunidade de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, na expectativa de continuidade desse movimento de subida no gráfico diário. Assim como na BVMF3 é algo parecido. JBSS3 é um ativo que, se olharmos para o gráfico mensal, está bem, olhando aqui para o mensal, está até mostrando nesse mês a formação de um fundo, já superou a máxima ali histórica e segue indo muito bem a JBSS3. Desta forma, é um ativo para a gente ficar atento a partir da próxima semana, porque fez todo esse movimento muito forte para cima e vem fazendo aqui uma certa correção de todo esse movimento de subida. Então, dependendo do que ela fizer na próxima semana, ficaria atento mais para a ponta compradora. Uma situação simples seria o rompimento 17,07. A outra, se ela vier ainda um pouco mais para baixo no decorrer da próxima semana, proporcionando ainda um fundo até mesmo acima desse patamar. E por último aqui é STC3, ativo que vem trabalhando aqui num cenário mais de indefinição no curto prazo, mas se olharmos para o médio prazo, a tendência é de baixa, também sinalizando a formação de topo ali no gráfico semanal, da continuidade da tendência de baixo, e dentro do que ela fez aqui, se o ativo confirmar a formação de um novo topo aqui no gráfico diário, ficarei mais para venda de swing trade em cima de STC3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de curtir aí a nossa análise, dar um joinha, um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.